Versículo que nós lemos aqui, que é o texto base para o tema da mensagem, que é compreendendo a edificação. O texto diz que nós somos pedras vivas e somos edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, nesse versículo, nós percebemos o foco dessa mensagem, o objetivo dessa mensagem, que é falarmos sobre a edificação, o que é edificação e como nós, como pedras vivas, fazemos parte dessa edificação e como cooperamos com Deus para que essa edificação aconteça, tanto nas nossas próprias vidas como na vida dos nossos irmãos. Amém? Diga assim: eu sou pedra viva. Diga de novo: eu sou pedra viva. Amém. Então, muitos cristãos, irmãos, acabam sendo bastante até mesmo corretos quanto à maneira como eles vivem, né? A sua conduta. São cuidadosos na maneira como falam, como se comportam, como tomam suas decisões, o que é muito importante. E parecem por isso serem muito espirituais. Mas, infelizmente, há muitas pessoas com uma conduta correta, mas que acabam procurando ou decidindo viver uma vida isolada. Decidem ser uma pedra viva isolado. E isso, apesar da conduta estar correta, a maneira, o estilo de vida que essa pessoa está levando não está na realidade está fora do propósito de Deus. Deus quer que nós expressemos uma conduta correta, amém? Fruto da vida de Deus que está fluindo em nós, o caráter de Cristo em nós fluindo, mas Deus deseja que façamos isso conectados, ligados, envolvidos uns com os outros na vida da igreja, amém, irmãos? A nossa grande necessidade hoje é nós sermos edificados juntos na vida da igreja, na vida das nossas células. Tem muita gente que quer viver o cristianismo, mas quer viver um cristianismo isolado. Se pudesse servir a Deus apenas dentro da sua própria casa, algumas pessoas escolheriam e viveriam assim. Na realidade, existem muitos cristãos optando por esse tipo de vida e tentando justificar, tentando achar um jeito de justificar como sendo algo de Deus, algo possível, algo bíblico, mas não é bíblico. Inclusive, a maior parte do Novo Testamento são cartas escritas a igrejas locais. Então, o Novo Testamento foi escrito com o objetivo de edificar, fortalecer igrejas. E igreja, nós sabemos e aprendemos, né, com o nosso pastor, que não é uma pessoa, e não é apenas duas também. É a junção de todas as células, um conjunto de pessoas que de fato formam a igreja, que dão expressão à igreja. Amém? Então não é impossível nós servirmos a Deus apenas dentro das nossas casas. Amém? Existe um aspecto de comunhão que eu desfruto com Deus sozinho, mas existe um outro aspecto de comunhão com Deus que eu só posso desfrutar junto com os meus irmãos. E esse outro aspecto da comunhão com Deus que eu só posso desfrutar, junto com os meus irmãos, é que vai produzir edificação. Amém? É importante nós entendermos isso. Então, apenas pedras edificadas podem, como nós vimos aqui no texto, oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus. Então, quando nós aprendemos a ser edificados, muitas coisas boas vão se manifestar na nossa vida. A edificação vai produzir vitória, estarmos sendo edificados vai produzir, vai proporcionar para nós o desfrute do poder de Deus, da plenitude de Deus e de todas as riquezas espirituais. Quanto mais edificados nós estamos, quanto mais envolvidos no propósito de Deus, mais nós temos revelação, mais nós desfrutamos das riquezas de Deus. Amém? Hoje em dia, né, a realidade da maioria das igrejas é que as pessoas buscam transformação, como eu estava falando, de uma maneira isolada. E isso não é bom.
O fato é que quanto mais essas pessoas tentam servir a Deus e crescer em Deus de forma isolada, mais pobres espiritualmente falando elas ficam. Quanto mais isolado, mais pobre espiritualmente, mais frio espiritualmente. O que acontece quando nós tiramos uma parte, um membro do nosso corpo? Ele esfria, amém? Ele perde vida. Então, quanto mais isolado nós ficamos com relação à nossa igreja, à vida da igreja, a tendência também é nós expressarmos frieza, perdermos a oportunidade de sermos edificados. Então, uma das coisas que deve ser aí uma resolução na sua vida, né? E você não aceitar o individualismo, né, no seu coração, fazendo parte das suas decisões, da sua atitude. Você tem que ser pela igreja. Diga assim: eu sou pela igreja. Olhe para o seu irmão e diga: você é pela igreja. Amém, irmãos? Então nós não devemos abandonar o individualismo e precisamos nos abrir para aprofundarmos os nossos relacionamentos com os nossos irmãos, a fim de edificarmos a vida deles, Deus edificar a vida deles através de nós e Deus edificar as nossas vidas através da vida deles. Enquanto o membro estiver ligado ao corpo, tudo estará bem com ele. Por mais que o membro ele tenha dificuldades, irmãos, o corpo vai suprir, o corpo vai proporcionar um ambiente de segurança para esse membro. Se nós fôssemos perguntar para a grande maioria dos irmãos sobre como a sua vida foi beneficiada, como você cresceu, como você tem desfrutado das bênçãos de Deus depois que você veio para a vida da igreja, depois que você passou a fazer parte da célula, nós teríamos não apenas um testemunho, mas teríamos muitos testemunhos por parte de cada uma das pessoas, de cada um dos irmãos. De fato, a vida no corpo, de fato, estar envolvido com a célula, de fato, estar envolvido com os irmãos, só tem produzido benefícios em nós. Crescemos, inclusive, não é só um aspecto espiritual, mas você percebe que o teu envolvimento na igreja afetou você no trabalho, você como pai, você como esposo, você como esposa, você como filho, você como funcionário. Nós crescemos em tudo. Não deixamos de ter dificuldades, não deixamos de ter desafios, mas a vida na igreja tem sido uma bênção para nós. Amém, irmãos? Esse envolvimento com o corpo de Cristo só tem nos feito bem. Amém? Então isso é importante que você entenda, até para que você não aceite os ataques, muitas das vezes, de Satanás que são lançados na sua mente, tentando fazer com que você resista ao corpo, resista a se envolver com os teus irmãos. Você já deveria identificar imediatamente que um pensamento que trabalha contra o corpo, contra a igreja, contra a liderança, contra o teu envolvimento com os teus irmãos, é um pensamento do diabo, não pertence, não é teu. Porque a nova natureza que habita dentro de você promove o corpo de Cristo, vai te levar a estar conectado. Então qualquer pensamento que vem na sua mente para evitar o corpo, se isolar, se afastar da igreja, se afastar dos irmãos, resistir o envolvimento, resistir a essa conexão que deve haver entre os irmãos, isso é do diabo. Aí você deveria e deve, resistir esse pensamento, não aceitar, expulsar. Amém, irmãos? Às vezes nós deixamos que o diabo plante muitos pensamentos errados na nossa mente, porque nós não identificamos como sendo o diabo. Nós simplesmente aceitamos, dialogamos com esses pensamentos, mastigamos esses pensamentos e passamos a pensar daquela forma, do jeito que veio essa ideia de Satanás na nossa mente. E nós devemos ter outro posicionamento, porque somos pela igreja. Amém? Como cristão, você é capaz, hoje, você que está na vida da igreja, como cristão, você é capaz de apontar outros membros específicos do corpo de Cristo com quem você se relaciona de maneira prática. Se eu perguntar especificamente para você, quais são as pessoas que você tem um relacionamento profundo na vida da igreja, um relacionamento prático,
Será que você pode apontar alguém? Ou quantas são as pessoas que você tem um relacionamento profundo? Porque, irmãos, o assunto unidade, o assunto comunhão, é um assunto muito bonito. É bonito nós cantarmos que somos um, é bonito nós falarmos sobre unidade, sobre comunhão, né? É bonito termos um nome, né? Comunidade Cristã Manancial. Muito bonito, mas isso precisa se tornar algo prático. Essa comunidade, essa comunhão, essa unidade precisa ser expressa, manifestada, né, nos nossos relacionamentos. Eu me tornando seu amigo, você se tornando meu amigo. Isso deve se manifestar em conexões, que não fiquem limitado apenas aos cultos de domingo ou às nossas reuniões de célula. O nosso envolvimento uns com os outros, os nossos relacionamentos, eles têm que ultrapassarem as nossas reuniões. Porque o fato de nós nos relacionarmos apenas nas reuniões é uma característica religiosa também. Nós só nos relacionamos quando estamos no prédio. Nós só nos comunicamos e dizemos que nos amamos e oramos uns pelos outros quando estamos na célula. E se só fazemos isso nesses momentos, nós estamos sendo bons religiosos. Agora, aquilo que é vivo, o organismo vivo, precisa ultrapassar as reuniões, de tal maneira que atinja os outros dias da semana, que te leve a ligar, a conversar com o seu irmão durante a semana, a estarem se visitando uns aos outros, a se preocupar com aquele irmão que não está bem, que está doente ou que está fraco na fé, que levando você a ter uma atitude prática de visitá-lo, de orar com ele, de se alegrar com aqueles que se alegram, de chorar com aqueles que estão chorando. Então precisa ser relacionamento prático. Eu pergunto, quantas pessoas da vida da igreja você tem esse tipo de relacionamento? Não vale ser pessoas da sua família, né? Que já é normal você ter um relacionamento. Tem irmãos aqui que têm 3, 4 pessoas que fazem parte da igreja que são da sua família. Então não vá. Agora eu quero saber quais são as outras pessoas, fora aquelas da sua família, que você tem um relacionamento, desfruta de um relacionamento prático, profundo. Se você percebe que não tem isso, então você precisa, a partir de hoje, ter atitudes práticas, se posicionar de maneira diferente. Eu preciso ter amigos. Se os teus amigos também só são as pessoas do mundo, isso também não está certo. Você não pode deixar de ter pessoas que você se relaciona no mundo, né? Até porque você tem que, para evangelizar é importante isso, mas você também precisa, as amizades mais profundas que você deve construir, tem que ser na vida da igreja. Amém? Então decida fazer amigos na vida da igreja, decida fazer amizade com os irmãos que fazem parte da tua célula, não apenas se chamarem de irmãos, né? A Bíblia mesmo diz, o Provérbios, acho que é o 17, que fala que há amigos mais chegados do que irmãos. Então às vezes nós nos acostumamos a chamarmos uns aos outros, né? A nos chamar de irmãos, mas falta profundidade porque não somos amigos, né? Então nós precisamos aprofundar os nossos relacionamentos para que sejamos de fato amigos uns dos outros, compartilhemos da vida uns dos outros, estejamos conectados uns com os outros. Amém, irmãos? Isso é muito importante. Então esse assunto da comunhão não pode ser uma questão só de doutrina, porque daqui a pouco nós podemos nos tornar uma igreja que sabe muito sobre comunhão, mas vive pouco comunhão, né? E quando eu falo de comunhão, não me refiro só àquela comunhão que nós fazemos de uma atividade de lazer junto, que é muito importante. A comunhão, eu falo de conexão, de envolvimento com o teu irmão, que vai incluir lazer, mas vai incluir sofrimento, que vai incluir, às vezes, você sacrificar alguma coisa pelo bem do teu irmão e tudo mais, né? Então a intenção do Senhor é que cada célula seja uma expressão da igreja. Cada célula precisa ser como um corpo com muitos membros bem encaixados e edificados em comunhão e unidade. Amém, irmãos? Nós temos que crescer em número, amém? Nós queremos ser uma igreja de milhares, mas nós precisamos também crescer em relacionamento.
porque uma igreja de milhares sem relacionamento é como aquele chocolate airado, né? Igual o soufflé, parece tão bonito, tão gordinho, né? Mas tem muito conteúdo ali, muito chocolate. Mas quando você morde, você percebe que ele facilmente se quebra e que está cheio de ar por dentro, né? Cheio de buraquinho. Então, nós como igreja, as nossas células, né, precisam crescer em relacionamentos, em edificação, para que o crescimento também seja consistente. Amém, queridos? Isso é muito importante. Então, como nós podemos cooperar, né, com o propósito eterno de Deus? Qual que é o propósito de Deus, como nós vimos lá no início da leitura do texto, irmãos? O propósito de Deus é que nós, como pedras vivas, sejamos edificados e formemos a casa de Deus, a morada de Deus. Amém? Então esse é o propósito eterno de Deus, ter muitas pedras vivas, e que essas pedras vivas formem um grande edifício que é a sua casa. Então esse é o propósito de Deus, e nós devemos cooperar para que isso aconteça. Amém? Então, agora que nós sabemos o que Deus quer, nós precisamos nos tornar cooperadores dessa obra de Deus. Inclusive Paulo, né, ele fala que nós somos cooperadores com Deus. A edificação da igreja não acontece num passe de mágica, irmãos. As coisas não vão acontecendo na vida da igreja como um passe de mágica. Deus escolheu edificar a igreja através dos membros. Deus escolheu usar você. Ele poderia não usar você, Ele poderia não me usar, mas Ele decidiu usar a minha vida, Ele decidiu usar a sua vida para que aconteça essa edificação, para que essa casa espiritual seja construída. E isso deve ser visto por mim e por você como um grande privilégio. Poxa, Deus me escolheu para edificação. Deus me escolheu para fazer algo que Ele poderia ter feito sozinho, mas Ele decidiu usar a minha vida. Amém? Isso é muito importante. Diga assim: Deus decidiu usar a minha vida para cooperar com a edificação da sua casa. Amém, querido? Efésios capítulo de número 4, é um texto muito interessante, que mostra nesse texto 5 elementos que são fundamentais para que haja a edificação, né? Para que aconteça a edificação da casa de Deus. Aqui em Efésios capítulo 4, versículo 11, você vai ver que vai falar sobre os 5 ministérios, mas esses 5 ministérios estão ligados a 5 coisas importantes para a edificação da casa de Deus. Eu quero ler esse texto com você, e vou ler mais alguns versículos, além do versículo 11, para que você entenda o contexto. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então você vê que lá no versículo 11, ele diz que Deus deu pastores, mestres, apóstolos, profetas e evangelistas para proporcionar o crescimento da igreja. E esse crescimento da igreja vai produzir a edificação em amor do corpo de Cristo, dessa casa espiritual. Amém? Agora, cada um desses ministérios que está aparecendo aqui no versículo 11, ele se refere a um aspecto importante na edificação. Da mesma forma que um edifício, que um prédio, quando vai ser edificado, ele precisa de etapas,
precisa seguir alguns princípios importantes para que ele seja construído de uma maneira eficaz e não venha desmoronar. Da mesma maneira, a edificação da casa de Deus precisa de alguns princípios importantes que têm a ver com os 5 ministérios. O primeiro princípio é a planta da edificação. Diga assim, a planta da edificação. Então, o primeiro elemento necessário para se construir a casa de Deus, né, para dar forma a esse projeto, é a planta. Então, sem a planta da construção, jamais nós vamos saber onde colocar cada pedra. Imagine você ter uma equipe de construtores, você dar a direção para eles: olha, construam um prédio, mas não dar nenhuma planta, nenhuma direção, não mostrar um planejamento. Então, por mais que eles saibam como construir, eles não vão saber o que construir, de que maneira devem construir, porque lhe falta a planta, lhe falta o planejamento, lhe falta a base, a matriz, né? Aquele desenho que vai levar eles a compreenderem que tipo de construção se quer que seja feito. Então, nós também, na edificação da igreja, na edificação da casa de Deus, nós precisamos ter conhecimento da planta. Todos os trabalhadores envolvidos na obra do Senhor precisam saber como ler esse projeto da obra de Deus. E esse projeto já foi passado aonde? Aonde está o conhecimento, aonde está a planta, irmãos, desse projeto? Está na palavra de Deus. Amém? Nos foi passado aí pelos apóstolos. E agora, nós, conhecendo esse projeto, nós temos condições de edificar a casa de Deus. Amém? Agora, o problema é que muita gente não conhece o projeto. Sabe que existe um projeto, ouve falar bastante sobre casa de Deus, sobre edificação da casa de Deus, mas não conhece a planta. Às vezes nós temos líderes que não têm conhecimento da planta. E quem são aqueles que não conhecem a planta? São aqueles que servem a Deus de uma maneira cega. São aqueles que fazem E o que é servir a Deus de uma forma cega? É fazer as coisas por fazer. Fazer as coisas apenas porque se tem que fazer. Diferente daquele que entende o propósito daquilo que deve ser feito e faz com entendimento, sabe o objetivo do porquê que está liderando, sabe o objetivo, o propósito de ser um anfitrião, sabe o objetivo e o propósito de estar participando de um culto de celebração com os irmãos, sabe a importância de uma reunião de célula. Agora tem muita gente que, inclusive, a falta de conhecimento da planta, do porquê das coisas, qual o objetivo de tudo isso, leva as pessoas a não terem o devido encargo pelas coisas, não terem o devido encargo pelas atividades que ele exerce na vida da igreja. Então tem muita gente que não tem encargo pela reunião da célula, porque não sabe a importância da reunião da célula. Aí, uma coisa interessante, irmãos, aí para essa pessoa que não tem o entendimento, a revelação do porquê da reunião, ele apenas se motiva a participar da reunião quando os seus sentimentos estão a favor da célula. Então acaba sendo apenas uma fase, né? Um mês, o cara dando sangue pela célula, dedicado, amando os irmãos, estando junto. Mas quando passa, depois de um mês que identifica uma crise, ou passa por uma crise pessoal, ou uma crise com outras pessoas da célula, acaba desanimando, parando de participar das reuniões, perde o encargo pelas reuniões. Isso é resultado de uma pessoa que não tem entendimento e revelação do que é a reunião da célula. E apenas está participando enquanto os seus sentimentos estão motivados. Então nós precisamos nos posicionar de uma forma diferente em relação a isso. Nós temos aprendido o que é a célula, irmãos. É uma expressão da igreja. Amém? Expressão da igreja. Então é o lugar onde nós desfrutamos da presença de Deus. O que é a célula? Como expressão da igreja, é um lugar onde acontece edificação, onde eu vou ser usado por Deus para suprir o meu irmão, onde Deus vai usar a minha vida para suprir a vida do meu irmão de alguma maneira, seja com um dom espiritual, seja com uma palavra de amor, seja com uma oração, seja com um abraço, um sorriso.
Amém? E da mesma maneira o Senhor vai usar a vida do meu irmão. Qual a importância do culto de celebração? Por que nós nos reunimos no domingo? Para ouvirmos, apenas para estarmos reunidos, para fazermos volume no prédio? Não, nós nos reunimos, que é o momento de nós estarmos recebendo o ensino da palavra, de sermos treinados para vivermos ainda com mais... para domingo é um culto para nós sermos capacitados, para sermos mais eficazes durante a semana no nosso testemunho e da maneira como nós vivemos o Evangelho. É um momento também para nós expressarmos de uma forma mais ampla a nossa comunhão como igreja, que não se reduz apenas à nossa célula, né? Com o domingo é o momento que se reúne todas as células, então é o momento de nós ampliarmos a nossa comunhão, ampliarmos os nossos relacionamentos. Amém, irmãos? Então esse é um problema de muitas igrejas em célula. Os membros não sabem o que é a casa de Deus e acabam tratando a célula apenas como um grupo pequeno e trabalham de acordo com o seu próprio entendimento. Pergunta para o seu irmão que está perto de você, o que é a célula para ele? E deixa ele responder para você. Você sabe o que você está fazendo? Você sabe o que você está fazendo na célula, querido? Você é líder, você sabe por que você é líder? Eu sou líder porque me escolheram para ser líder. Me colocaram lá para liderar aquela célula. Então isso é muito pequeno, essa é uma visão muito medíocre da liderança. Por que você lidera? Você tem que entender que a liderança é um chamado de Deus para todos os filhos de Deus. Desde o princípio, o Senhor nos deu uma ordem para nós exercermos, representar Ele, exercendo autoridade, exercendo domínio. E isso, quando nós lideramos, nós estamos vivendo aquela ordem lá de Gênesis, capítulo de número 2. Quando nós estamos liderando, nós também estamos exercendo aquele princípio de Mateus capítulo 28, de nós estarmos gerando discípulos para Cristo, ide por todo mundo fazer discípulos. Quando nós lideramos, nós estamos expressando a vida de Deus através de nós. Poder de Deus exercendo autoridade no reino espiritual. Então é muito importante que nós entendamos a nossa função como líderes, pela perspectiva correta. Amém? Então, essa primeira coisa, conhecer a planta, fundamental. Segunda coisa importante, coletar as pedras. Diga assim, coletar as pedras. Então, uma vez que nós conhecemos a planta, sabemos o porquê de estarmos fazendo o que estamos fazendo, nós precisamos agora coletar pedras para formar o edifício. Eu e você somos pedras vivas desse edifício, amém? Mas tem um monte, milhares, milhões de pedras mortas que estão sem Jesus. E nós temos que buscar essas pedras mortas para que elas tenham uma experiência com Cristo de salvação e se tornem pedras vivas e possam ser encaixadas nesse edifício que é a casa de Deus. Isso, a coleta das pedras fala do evangelismo, amém? Então, para a edificação da casa de Deus, eu preciso conhecer a planta, mas para a edificação da casa de Deus também eu preciso coletar pedras. E isso fala de eu ir ao encontro daqueles que não conhecem a Jesus, falar de Jesus, pregar o evangelho, ganhar novas pessoas, amém? O que torna uma pedra morta uma pedra viva, irmãos? A experiência de salvação, o novo nascimento. Como é que uma pessoa nasce de novo? Crendo e confessando Jesus. E como é que uma pessoa vai crer? O que a Bíblia diz? Que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. As pessoas precisam ouvir o evangelho. Amém? E quem que vai pregar o evangelho? Quem que vai trazer essas milhares de pedras? Diga assim, nós. Diga assim, eu. Amém? Como nós vamos fazer essa coleta?
Aí tem várias estratégias. Nós temos a estratégia da abertura dos GEs, dos nossos Natanaéis, de alcançar os nossos Natanaéis. Amém? Essa é a estratégia que Deus está nos dando no momento. Como é que nós vamos alcançar essas pedras? Através da abertura do GE. Então, quantos GEs você precisa abrir para cumprir com a sua função? Se você abrir um GE, você já vai estar cumprindo com essa etapa da edificação da casa de Deus. Se você ganhar uma pessoa, né, esse ano, imagine a nossa igreja, cada um ganhando uma pessoa para Cristo. Nós vamos dobrar o número. Isso falando de pouco trabalho. Em vez de nós termos uma pessoa trabalhando para ganhar 10, para colher 10 pedras durante o ano, nós temos mais de 300, mais de 500 pessoas trabalhando, cada um, para ganhar mais uma pedra, para fazer mais uma pedra morta se tornar uma pedra viva. Amém? Então o trabalho diminui, e ao mesmo tempo o trabalho se potencializa. Diminui porque não é uma pessoa tentando ganhar o mundo, mas é a igreja fazendo isso. Todo mundo ganhando uma pessoa, nós temos condições de ganhar uma multidão de gente para Jesus. Amém, querido? Diga assim: eu vou abrir o GE e nada vai impedir. Eu vou trazer pelo menos uma pedra para ser encaixada nesse edifício. Amém, querido? A terceira coisa importante, além de você colher as pedras, outra coisa necessária é burilar as pedras. Então, as pedras que são coletadas, elas precisam, depois que recebem a Jesus, se tornam pedras vivas, elas precisam ser preparadas para serem colocadas na edificação de acordo com a planta, de acordo com o projeto de Deus. Amém, queridos? E o que é esse burilar das pedras? É o ministério do ensino. Como é que acontece esse processo de tratamento das pedras, das vidas que vão se achegando na igreja? É através do ensino. Elas vão recebendo o ensino da palavra e elas vão sendo transformadas pelo Senhor. O que produz transformação na vida das pessoas é a revelação da palavra de Deus. Então, quanto menos revelação, menos contato com a palavra, menos ensino da palavra as pessoas recebem, menos as pessoas são tratadas, menos são buriladas. E uma pedra que não é tratada, que não é lixada, que não é burilada, ela tem dificuldade de ser encaixada no edifício. Então isso é muito importante, porque nós temos que estar com o coração disposto a receber o ensino. Nós vamos receber o ensino dos nossos líderes, amém? O pastor vai te ensinar, os pastores vão te ensinar, os obreiros vão te ensinar, os professores vão te ensinar, seu líder de célula vai te ensinar, mas não apenas aqueles que ocupam uma posição de autoridade vão ensinar você. No corpo de Cristo nós temos que estar abertos para o ensino mútuo que acontece entre os próprios irmãos. Amém? Não pense que Deus usa apenas a minha vida para ensinar os irmãos. Não pense que Deus usa apenas a vida do pastor Kleberson para ensinar. Quando você pensa dessa forma, você perde a oportunidade de ser burilado, de ser tratado por Deus. Porque às vezes Deus vai usar o irmão que está sentado com você lá do teu lado na cela. Às vezes Deus vai usar para te ensinar até mesmo o irmão mais novo na fé que você. Às vezes Deus vai usar até mesmo uma pessoa mais nova que você na idade, um jovem, um adolescente. E ao contrário também vai usar um adulto, uma pessoa bem mais velha para ensinar o jovem. E se você fecha o teu coração para receber esse ensino que acontece no corpo, uns aos outros, você perde a oportunidade de ser burilado, tratado por Deus. Amém? Às vezes nós criamos
idealizamos que Deus só usa apenas os pastores, que Deus só usa apenas os líderes. Então, se um irmão vier falar algo de Deus para mim, vier me ensinar alguma coisa, Deus não vai falar através da vida dele. Às vezes ficamos dentro de nós, acabamos até pensando de uma forma errada em relação aos nossos irmãos. Quando o irmão vem trazer um ensino, às vezes dentro de você, ou às vezes você acaba até falando: quem é você para me ensinar isso? Olha o tempo que você está na igreja, você não é meu líder, você não é o meu pastor, você não é o meu discipulador. E quando nós fazemos isso, nós estamos privando a nós mesmos de sermos edificados e sermos tratados pelo Senhor. Porque muitas vezes Deus vai usar o teu irmão para te ensinar. Amém? Vai usar o teu líder também. Vai usar o teu pastor também. Isso é muito importante. Colossenses capítulo 3, versículo 16 diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Essa palavra de Paulo está se referindo a quem? Quem que deve instruir? Quem que deve aconselhar? Os irmãos, uns aos outros. Não está falando da classe de mestres da igreja, não está falando de uma classe de líderes da igreja, está falando do ensino mútuo que deve acontecer no corpo uns aos outros. Amém, irmãos? Então, um grande problema no ensino da igreja é quando o discipulado se torna uma relação exclusivista e controladora. O discípulo só aceita ser ensinado e exortado por seu discipulador, e este, por sua vez, não admite que ninguém venha instruir seu discípulo. Esse não é o espírito da casa de Deus, pois nela tudo é feito pelo uns aos outros. Eu devo ficar... Irmãos, uma coisa importante: eu não discipulo sozinho os meus líderes. Eu não sou o discipulador exclusivo dos meus líderes. Se eu precisar, eu vou lá, converso com o meu pastor, para ele participar do discipulado. Vou pedir ajuda naquilo que eu não tenho condições de ensinar, de aconselhar, e o meu pastor vai participar de alguma forma desse discipulado. Os meus liderados não precisam procurar apenas a mim para serem aconselhados, eles podem procurar o pastor da igreja diretamente, eles podem também pedir conselhos para outros líderes, e eu não devo ficar chateado, não devo ficar me sentindo desprezado porque os meus líderes... os meus liderados tiveram essa atitude. É muito importante que haja essa abertura na vida da igreja, no corpo, para que os nossos membros possam ser edificados uns pelos outros e não apenas por uma pessoa. Amém, meus irmãos? Então, esse é um ponto importante. Quarto aspecto: as pedras, além de serem buriladas, elas precisam ser encaixadas. Diga assim: as pedras precisam ser encaixadas. Amém? Então, preparadas as pedras, precisamos agora do quarto aspecto, que tem a ver com o quarto ministério, que vai colocar cada pedra no lugar certo, vai cimentar as pedras umas nas outras, para que cada uma tenha uma boa relação e esteja ligada com as demais. Quem que é responsável por isso? Diga assim: o ministério pastoral. Então nós temos um aspecto do ministério pastoral que diz respeito à nossa liderança. Existem pastores na vida da igreja que vão fazer esse trabalho, mas nós também, para todo dom, há um princípio universal. Então nós temos pastores na vida da igreja, mas eu também tenho um princípio pastoral a cumprir na vida da igreja. Então, na minha célula, eu como líder de célula, eu mesmo como membro, eu devo contribuir para que os membros da minha célula, os meus irmãos, se encaixem na vida da igreja. E aí fala de eu participar do pastoreamento dos irmãos, do acompanhamento dos irmãos. Amém, irmãos?
Então, à medida que a pessoa chega à vida da igreja, eu não posso esperar que apenas que o pastor ou que o líder faça esse trabalho de encaixe. Eu devo cooperar para que esse irmão se integre na vida da igreja, para que esse irmão se encontre na vida da igreja, se perceba como alguém chamado por Deus também, alguém escolhido, como ministro, como sacerdote. Eu devo participar, eu devo ajudar ele a fluir no ministério, a fluir no sacerdócio dele. Amém? Independentemente de eu ser o líder de célula ou não. Quinto ponto importante, diga assim, controle de qualidade. E aqui o controle de qualidade é feito por quem? Pelo profeta. Amém? Então é muito importante, irmãos, na edificação da casa de Deus, que haja a supervisão. Então, na vida da igreja, nós vamos ter a figura de alguém que Deus escolheu para exercer o ministério profético, mas todos nós temos uma pontinha do ministério profético que precisamos exercer. Se nós percebemos na vida dos nossos irmãos, das pessoas que estão na vida das nossas células, alguma coisa que está fora do lugar, aí é hora de nós exercermos essa pontinha do ministério profético, que é corrigir, motivar, encorajar esse irmão para que ele dê a resposta certa. Amém? E aí é um ponto muito importante, porque se eu tiver um coração fechado para o meu irmão ser usado por Deus nessa área na minha vida, eu também vou escolher somente algumas pessoas da igreja para falar como profeta na minha vida. E isso vai ser muito ruim para quem? Para mim, porque às vezes Deus vai usar o irmão que está junto comigo na célula, que não é líder ainda, que não é um pastor, mas que é alguém que Deus colocou para falar na minha vida alguma coisa que é importante ser corrigida na maneira como eu estou lidando com a vida cristã. Amém? Isso é muito importante. Agora, como que você... Então, entendendo tudo isso, você deve decidir cooperar para a edificação. E como é que eu coopero com a edificação? Diga assim, se reunindo. Então é muito importante, irmãos, que tudo isso que eu falei até agora, burilar a pedra, encaixar a pedra, esse aspecto profético da supervisão da construção, tudo isso acontece quando nós estamos juntos. Então, se eu não me reúno, eu não vou ter como vivenciar todos esses princípios, todos esses 5 princípios. Se eu não participo das reuniões da célula, se eu não participo dos cultos, se eu não participo das capacitações, treinamentos, das reuniões coletivas, né, seja de célula ou do grupo grande, eu vou perder a oportunidade de ser usado por Deus para cumprir essas funções e eu vou me privar de receber a bênção que é Deus usar as outras pessoas para manifestar esses princípios na minha vida, me corrigirem, me encorajarem, serem um canal de tratamento, de ensino na minha vida. Amém? Aí até isso é importante para você ensinar para os membros da célula por que nós temos que nos reunir. Não é porque é legal só, porque é legal também, mas principalmente por todos esses aspectos que acontecem quando nós estamos juntos, seja na célula ou no grupo grande. Outra coisa importante, para nós cooperarmos com a edificação, nós precisamos crescer no Senhor. Então, 1 Pedro 2,2, Efésios 2,21 e Efésios 4,15, 4,15 eu li para os irmãos, mostra claramente que a edificação da igreja só é possível pelo crescimento dos membros. Então, a edificação vai acontecendo à medida também que nós vamos crescendo. Agora, se nós estagnamos na nossa maturidade espiritual, irmãos, isso vai impedir também a edificação da igreja. Amém? Somente um corpo crescido e maduro vai poder expressar de maneira apropriada, de maneira eficaz, o Senhor Jesus. Eu percebo que à medida que eu tenho amadurecido, né, fisicamente, eu vou ficando mais parecido com meu pai. Eu achava que meu irmão era bem parecido com meu pai, mas daí eu tenho percebido claramente o quanto eu tenho ficado parecido. Somente quando eu olho no espelho e percebo essa região faltando cabelo, igualzinho meu pai.
Não, assim. Às vezes até no jeito como eu tomo o meu café, eu percebo, pô, isso aqui é parecido com meu pai, cara. A maneira como eu faço algumas coisas, né? Então, à medida que eu estou amadurecendo fisicamente, eu estou ficando mais parecido com o meu pai. A igreja acontece no sentido espiritual algo parecido. Quanto mais você amadurece na sua vida espiritual, mais você vai expressar Cristo. E nós coletivamente, quanto mais crescemos, amadurecemos como igreja, mais nós vamos expressar esse corpo de Cristo, amém? Como é que o mundo vai enxergar Cristo, irmãos? Jesus tem aparecido em sonho para algumas pessoas, mas isso é de forma rara. O modo normal, comum de Deus manifestar quem Ele é ao mundo é através do seu corpo. E quem é o corpo de Cristo? É a igreja. Agora, o que vai dar expressão para esse corpo são membros maduros, uma estrutura madura, uma estrutura de corpo maduro. Então diga assim: eu preciso crescer. Tudo que você precisa para crescer em Deus e amadurecer está dentro de você. A vida de Deus está aí, irmão. É só você aplicar a sua fé nessa realidade e permitir que ela flua através das suas escolhas, das suas decisões, seus posicionamentos. Amém? E para nós encerrarmos, precisamos cooperar com a edificação, funcionando como ministros. Diga assim: eu sou ministro, sou sacerdote. Então, todas aquelas funções que eu falei, de burilar as pedras e tudo aqueles negócios, isso vai acontecer se você assumir a sua função como ministro. Se você parar de terceirizar aquilo que é para você fazer. Deus chamou você para a edificação. Deus me chamou para a edificação. Agora nós terceirizamos quando nós achamos que a coisa vai acontecer porque Deus vai usar alguns, vai usar um grupo específico. Não, os outros irmãos fazem. A igreja não está precisando de mim como líder. Outros irmãos lideram. A pessoa que pensa assim é porque não está entendendo que foi chamado para ser ministro, que foi chamado para ser sacerdote. Nós só vamos ver a edificação realmente acontecendo, irmãos, se todos nós assumirmos a nossa posição como sacerdotes na casa de Deus, na vida da igreja. Se no momento é o momento agora de eu estar cooperando com a célula, consolidando alguém, eu estou disponível, amém, é isso que eu vou fazer. Se o momento agora, vamos abrir o GE, vamos abrir o GE. Se o momento agora é para liderar, eu vou liderar. Se o momento agora é para ser anfitrião, eu vou ser um anfitrião. Se o momento agora é para orar por enfermos, eu vou orar por enfermos. Se o momento agora é para expulsar demônios, eu vou expulsar demônios. Se o momento agora é para cooperar nas ofertas, eu vou cooperar nas ofertas. Se o momento agora é para dançar, pular e saltar no louvor, é isso que eu vou fazer. Amém, irmãos? Então você precisa se posicionar como ministro. Isso não é forçado, isso é uma decisão que você precisa tomar. Fica de pé. Não, fica sentado. Isso é uma decisão que você precisa tomar. Sabe o que eu acho legal? É que Deus, Ele não te força nada. Nem o diabo pode te forçar nada. No mundo o diabo governava a sua vida e ele te forçava muita coisa. Mas agora você tem a sua vontade livre. Só que mesmo você tem Deus governando você, mas mesmo Deus não te obriga. Ele te mostra a sua vontade, te dá o poder necessário para viver essa vontade. Mas é você que decide. É você que inclina o seu coração. E é por isso que Paulo diz em Gálatas que a inclinação para o Espírito é vida, a inclinação para a carne é morte. Quanto mais você inclinar a sua vontade em direção àquilo que você sabe que é o certo, que é a vontade de Deus, que é o propósito de Deus, mais você vai desfrutar da vida de viver essa vontade, esse propósito.
Agora, toda vez que você inclina o teu coração para a carne, para o mundo, para o diabo, você se priva de viver essa vida, esse fluir de vida de Deus. Amém, irmãos? Então se posicione hoje em nome de Jesus. Eu sou ministro, fui chamado por Deus para cooperar na edificação dessa obra. E eu vou cooperar com essa pontinha de pastor, com a pontinha, né, de profeta, com essa pontinha de mestre, porque eu vou cooperar para que meu irmão seja edificado, vou cooperar para que o meu irmão seja encorajado, vou cooperar para que meu irmão seja encaixado na vida da igreja, para que seja integrado no corpo. Amém, meus irmãos? Isso é muito importante. Amém, irmãos. Isso aqui é de extrema importância e profundo assunto. Amém?